Então, o nosso vídeo da noite de hoje ficou por conta do nosso semeador de estrelas, Divaldo Franco, né, gente? Então, vem comigo para mais esse vídeo. Público querido aqui do canal Dalvani Vitorino, gente, não se esqueçam de, após entrar a assistir o vídeo dos nossos ícones da alegria de mensagens edificantes, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e toque o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. Tem vídeos todos os dias, então se inscreva no canal e vamos de mensagem e palestra do nosso Divaldo Franco, nosso semeador de estrelas. Saudades eternas, gente. E gratidão. Em casa, meu pai já vinha. Eu sentei-me à mesa, uma mesa muito grande com 2 grandes bancos. Sentei-me e aguardei o cadáver chegar. Não havia levantamento cadavérico, não havia instituto médico legal. Meu irmão era casado e morava de frente de nossa casa. Quando o cadáver chegou, daí a meia hora, 40 minutos, minha mãe, muito angustiada, me disse: meu filho, vamos para o velório. Naquela época, os católicos tinham o hábito de orar o rosário de Nossa Senhora, fazer o velório orando, que era uma coisa muito saudável e que infelizmente a vulgaridade destruiu. Quando ela disse: vamos orar, eu quis me levantar e não pude. Eu disse: mãe, eu estou sentindo uma coisa. E ela, já irritada e sofrida, disse: menino, lá vem você com suas confusões, o que é que está sentindo? Ele disse: não tenho perna. Ela disse: era só o que faltava. Então ela me puxou e eu caí, porque eu havia perdido a sensibilidade dos membros inferiores. Ela ficou angustiada: menino, levante. Mas eu não podia. Então foi uma angústia, ela não sabia a que atender, ao filho desencarnado e ao filho doente. A partir dali eu fiquei de cama. Fiquei de cama do dia 24 de junho, de 23 à noite de junho, até o dia 5 de dezembro. Fomos levados ao médico. Na cidade havia 2 médicos clínicos. E o médico disse: esse foi um choque. E ele só vai ficar bom através de um choque. Meus irmãos eram muito inteligentes. E pegaram a palavra choque, quase me mataram. Porque estouravam sacos de papel, batiam palmas. E um que era mais inteligente me aplicou choque elétrico nas pernas. Até hoje eu tenho as marcas. E eu continuei na mesma. Já estava desenganado, usava 2 almofadões e ficava ali. Eu tinha uma prima, ela não era espírita, ainda está viva, tem 80 e poucos anos. E ela não gostava dessas coisas, como chamavam, mas ela adorava consultar, entendido, cartomante, quiromante, naquele tempo não tinha tarô. A pessoa, o que ela queria era casar, porque ela estava com 29 anos, e naquela época a mulher que não casava antes dos 30 era uma tragédia, era chamada balzaquiana, era uma grande ofensa. Graças a Deus isso desapareceu. A mulher atinge a sua plenitude quando completa 60 anos. É uma garota de 60. Então a mulherzinha de 30, de 18 é uma gracinha. Mas a mulher plena hoje tem 60 anos. E a minha prima tinha horror de ficar solteira. Aonde tinha entendido, um feiticeiro, fosse quem fosse, ela ia. E chegou à nossa cidade uma senhora que era médium. E ela soube, claro, na cidade do interior a gente sabe de tudo. Ela soube, correu lá e fez uma consulta. E a primeira pergunta dela foi esta: eu vou casar ou não vou casar? A senhora respondeu: minha filha, o importante não é casar nem deixar de casar. O importante é ser feliz. Ela nunca havia pensado nisso. Quanta gente casada infeliz, separada infeliz, solitária feliz. A felicidade depende de situação, é o estado interior. Ela disse: mas como? E a senhora lhe falou muito. Depois de umas 2 horas, ela disse: mas eu estou tão confortada, quanto é a consulta? A senhora disse: mas não é uma consulta, isso é uma conversa de amigas. A senhora não cobra em absoluto? E por que não? Porque eu sou espírita. E o que é isto? A senhora explicou. Esse é um ato de caridade, digamos. E a caridade é gratuita. A minha prima perguntou: a senhora faz a caridade? Sim. A senhora visita os doentes? Sim. A senhora visitará um primo meu que está desenganado? Com muito prazer. Iremos amanhã às 5 horas, porque eu tenho compromissos hoje. No dia seguinte, eu estava como de hábito na minha cama, quando chegam minha prima, uma senhora baixinha, é meu karma, e minha mãe entra no quarto. E a senhora me olhou demoradamente.
Era uma senhora de 60 anos bonita, porque todo médio de 60 anos é bonito, gordo, saudável. Esses médiozinhos magros, acabados, vampirizados, não são lá grande coisa. Ela me olhou e disse: é este o menino doente? Minha mãe disse: sim, senhora, desde junho, era o dia 5 de dezembro. Ela disse: mas ele não tem doença nenhuma. Ai, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu disse: como que não tenho? Eu sou muito doente, até eu piorei um pouco mais. Porque eu imaginei quando ela saísse, minha mãe ia descobrir que eu estava fingindo, eu ia ficar bom na hora. Porque ela pegava o psicólogo, me tirava da cama, ia ser uma calamidade. Eu disse: minha senhora, eu sou muito doente, e fiquei ainda mais doente. Ela disse: não é doente não. Eu digo: sou sim, senhora. Ela disse: não é não, meu filho, você é obsidiado. Eu não sabia o que era, mas eu achei que não era coisa boa a palavra, era tão pesada. Eu disse assim: e o que é isto? Ela disse: que você é médium, é o seu irmão, ele acoplou no seu perispírito, não sabia o que era, que é o nosso corpo intermediário, na área dos movimentos, e você está imobilizado. Eu disse: mas como é que a senhora sabe? Ela disse: eu estou vendo. E descreveu meu irmão melhor do que eu descreveria. Eu fui tomado de espanto e disse: foi Clarice quem lhe contou? Minha prima. Ela disse: não, meu filho, eu estou vendo. E a senhora vê os mortos? Vejo. Eu digo: ai, que bom. Era mais uma louca. É melhor 2 loucos do que um louco solitário. Eu disse: mas eu também vejo. Porque você é médium. E disse: o que é isso? É a faculdade de entrar em contato com os chamados espíritos dos mortos. Mas você vai ficar bom agora. Você sabe orar? Eu disse: sim, senhora, eu sou católico. Ela riu da minha estupidez, assim: ok, então ore. Você vai ficar bom agora. Fecha os olhos, que eu não fechei. Fechei mais ou menos. E ela estendeu os braços e, através de movimentos rítmicos, como se estivesse tirando uma teia de aranha invisível, movimentava, retirava. Enquanto eu orava o Pai Nosso. Quando eu terminei, ela me tocou e disse: está bem, pode levantar-se. Eu disse: minha senhora, eu não senti nada. Levante-se, que seu irmão já saiu. Eu disse: mas se eu me levantar, eu caio. Aí minha mãe disse: levante-se. Eu disse: mãe, se eu me levantar, eu caio. Caia. Mostre que você é bem educado. Porque naquele tempo os filhos obedeciam os pais. Hoje os pais têm o medo dos filhos, que é uma coisa impressionante. Eu aí me levantei, porque ou eu levantava ou levantava. Levantei quando os pés bateram no chão. Eu tive uma estranha sensação de pós-cãibra quando começa a circulação. Levantei-me e até hoje, aproximadamente 56 anos eu completo agora em dezembro. Nunca mais eu tive absolutamente nada. Andei para lá, para cá, e a senhora disse: está bem? Eu comecei a chorar, é claro, era o mínimo que eu podia fazer. Mas aí veio o pior. Ela disse: dona Ana, ele agora precisa de uma reunião espírita. Eu disse: eu não vou. E por que não? Porque o diabo está lá. Ué, como é que você sabe? Todo mundo diz. Mas todo mundo dizia que você era paralítico, não era. Eu disse: mãe, eu não vou. Mãe sorriu e disse assim: vai. Aonde é a reunião? A senhora disse: mãe, eu não vou. Vá. E eu fui. Era um lugar meio distante no povoado. Meu pai não quis ir, porque os homens são muito corajosos, mas sempre delegam as esposas. E eu fui. Como era coisa demoníaca, eu levei um terço do bolso, que quando Satanás viesse, eu apresentava o terço. Claro, então fomos. Quando chegamos e entramos na sala, eu tive a maior surpresa da minha vida, porque ali estava o tabelião de notas, que era uma autoridade, o gerente do Banco do Brasil, que era outra autoridade, o meritíssimo juiz de direito, a zeladora do altar do coração de Jesus, do qual eu também era devoto. E algumas pessoas, eu digo assim: meu Deus, olha quanto feiticeiro, que horror. E fiquei apavorado. A zeladora do altar do coração de Jesus olhou para mim e disse: caluda, hein? O que se passa aqui não se conta lá fora. Quando eu saí, eu contei a todo mundo, é claro. Eu era muito jovem. Mas o curioso é que eu fiquei ali apavorado, esperando uma força demoníaca.
Fui convidado a sentar à mesa. Naquela época era muito empírico no interior, não haviam as organizações federativas, não havia o movimento excelente da unificação. É graças à unificação dos espíritas que nós podemos consolidar as bases da casa espírita. É graças a esse movimento que completou 50 anos no ano passado, no dia 5 de outubro, que as nossas casas vão adquirir resistência para enfrentarmos o inimigo comum, que é o materialismo. As nossas casas necessitam de estar unidas. É a parábola do feixe de varas. Uma vara só, qualquer pessoa quebra. 2 varas, uma pessoa forte quebra. Um feixe de varas, ninguém quebra. Separados, nós seremos vencidos pela ignorância. Unidos, nós seremos apoiados pela fraternidade. Naquele tempo não havia unificação. Cada casa fazia a coisa conforme achava que era. E, é claro, adulterava o movimento espírita. Porque a unificação não é uniformização. As entidades federativas não vão interferir em nossa casa. Vão nos ajudar, propor cursos, oferecer pessoas que nos esclareçam, manter intercâmbio. É óbvio, é a proposta de Jesus, univos, de Allan Kardec, para que nós possamos estar unificados. Era claro, eu fui levado para sentar-me à mesa. E ali à mesa, eu fiquei aguardando, segurando o texto. Quando o presidente levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas, a mais bela prece que eu jamais ouvi, eu percebi que ele irradiava uma luz peregrina. Emocionei-me e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, minha mãe chorava e dizia: meu filho Zeca, meu irmão José, acaba de falar pela sua boca. Eu disse: mas como? Eu estava cochilando. Não, meu filho, seu irmão acabou de falar. Eu fiquei com tanta pena de mãe, digo assim: coitada, na primeira sessão já ficou maluca, porque o povo dizia que o espiritismo levava à loucura. Assim eu comecei, é uma larga história. Passaram-se os anos, minha mãe analfabeta, eu passei a estudar. Em 1947 eu proferi a minha primeira palestra, mediunizado pelo espírito Humberto de Campos. Os anos transcorreram. Eu me tornei o filho que tomou conta dos pais idosos, porque todos os meus irmãos quase se casaram, menos eu e uma irmã. Eu os trouxe para o meu carinho. E minha mãe foi uma mulher extraordinária. Meu pai morreu nos meus braços. Quando minha mãe completou 80 anos, espírita militante, eu lia para o Evangelho, o Livro dos Espíritos, as obras de Joana de Ângeles. Ela sorria, e como às vezes tem palavras mais complexas, eu traduzia a melancolia. Eu dizia: quando a tristeza bate na porta do coração. E ela entendia e chorava. Quando ela completou 80 anos, ela me perguntou assim: meu filho, pergunte aos espíritos se já está perto de eu morrer. Eu lhe respondi: mãe, isso não é pergunta que se faz aos espíritos. E por que não? Porque eles não respondem. Isso é uma pergunta material. Mas se eu pedir para você fazer a pergunta, você faz? Eu disse: não, senhora, eu não faço. Mas pergunte à irmã Joana de Ângeles, é a minha mentora espiritual, a de nós todos, mas é a amiga que me socorre. Pergunte a ela. Eu digo: mãe, eu não vou perguntar. Baixinha, não é? Meu filho, você não vai perguntar. Eu digo: vou sim, senhora. E eu sabia que Joana não ia responder. Perguntei. Para minha surpresa, Joana disse: não está na hora. Eu digo: mãe, Joana falou que não é agora. Não lhe avisei. Quando ela completou 85 anos, meu filho, pergunte a Joana se já está perto. Eu disse: mãe, com 85 anos até já passou. Eu acho que a morte esqueceu. Pergunte. Mas por que a senhora quer saber? Porque eu não vou ficar preparada. Eu digo: a senhora não está preparada aos 85 anos? Não, meu filho. Eu não vou ficar pronta para Deus dizer: já que a velha está pronta, venha. Não, eu vou ficar faltando uma coisinha. Eu perguntei a Joana. Ela disse: ainda não. Eu digo: ela vai aos 2000 anos. Quando ela completou 86, na época que teve aquela gripe asiática, ela se contaminou. Então ela me perguntou: indague a Joana se está na hora. Eu perguntei. E a Joana me disse: diga a Ana que já estamos preparando-a para vir para casa. E eu falei: olha, mãe, Joana disse que sim, também com 86 anos, o que é que há? Ela disse: quantos dias faltam? Eu digo: mãe, isso não é letra bancária. Pergunte a ela. Ela já disse: entre 18 e 21 dias.
Ah, então dá. Mande chamar seus irmãos, que eu quero fazer um pedido a todos eles. Porque pedido na hora da morte ninguém nega. Olha que astuta. Eu mandei chamar meus irmãos, meus sobrinhos, todos vieram. E um dia, ela morava na mansão do Cominho, comigo, numa casinha modesta que nós construímos. Um dia eu desci e fui até a casa que minha irmã ficava com ela. É uma comunidade que tem 46 edifícios. Quando eu cheguei, ela me olhou, minha mãe tinha 2 olhos verdes lindos. Ela me olhou e disse, me perguntando, meu filho, é hoje? Eu disse, mãe, eu não sei. Deixe de mentira. Mas não estou mentindo, está mentindo, é hoje. Mas como é que a senhora sabe? Meu filho, você nunca me visitou às 5 horas da manhã. Você veio se despedir, não foi? Eu disse, foi sim, senhora. Então sente aí que eu não estou sentindo nada. Você é que veio despedir. Eu me sentei, começamos a conversar. Ela estava entubada, é claro, muito debilitada. Conversamos. Ao meio-dia, ela fez um pré-coma. Às 3 da tarde, ela entrou em coma profundo. Às 5 horas, ela voltou, abriu os olhos verdes e me disse, meu filho, voltei para lhe dizer que ninguém morre. Muito obrigado, meu filho. O que você me disse é uma grande verdade. Ninguém morre. Seu pai, sua irmã, uma irmã suicida, que morreu em 1939, minha mãe morreu em 72. Nair ele está me pedindo, venha, mãe, para enxugar as minhas lágrimas. José, João, eu vou, meu filho, e voltarei. Eu me comovi, é claro. Eu voltarei, porque uma mãe nunca deixa seus filhos na orfandade. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha mais meus irmãos, todos haviam desencarnado. Eu disse, mãe, não volte. A senhora sofreu tanto. Não volte. Os espíritos me disseram que a senhora vai ser muito bem recebida. Vou voltar, meu filho. Eu vou voltar. Até logo. Virou-se para minha irmã e disse, não chore muito, para não dar mau exemplo. Nós somos espíritas. Até logo, minha filha segurou a mão de minha irmã, que era muito nervosa. Segurou a minha. Minha irmã ficou assim, eu digo, chore, chore à vontade. E então aquela ave de luz arrebentou as algemas de cristal. Eu via sair do corpo. E o espírito Joana de Ângeles recebeu-a. E ele disse, Ana, aí está o corpo. Quando ela estava na terra, eu lhe contava muito a vida de São Francisco. E um dia eu lhe contei que Frei Leão chegou a São Francisco e lhe disse, pai Francisco, eu tenho um amigo que tem um jumento, que durante a vida inteira foi bom para ele. E ele é duro com o jumento. O jumentinho está doente, ele está severo. O que é que eu devo dizer a este homem? E São Francisco lhe disse que ele é cruel. Diga-lhe que ele é cruel, que ele ama o seu jumento. Quem é este homem? Frei Leão disse, sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. Ele vos tem carregado. Ele está tão debilitado e vós sois tão severo. Então São Francisco disse, perdoe-me, meu jumentinho querido. Eu contava e mãe se emocionava. Joana de Ângeles disse assim, Ana, agradeça ao jumentinho. Ela olhou para o corpo e disse, Deus te pague, meu jumentinho, porque me carregaste por 86 anos. Então ela foi arrematada. Eu chamei as crianças da mansão e mostrei-lhes o que é a vida, o que é a morte. A avózinha não está mais aí. E cerca de 9 dias depois, eu estava no Paraná, na cidade chamada Castro. Falava para uma multidão sobre a imortalidade da alma. Subitamente eu virei-me ela. Di, meu filho, voltei. Como ele havia prometido. Ela estava vestida com um tecido que eu lhe havia dado com o meu primeiro salário. Um vestido de seda branca de flores azuis que minha irmã costurou. Olhe, meu filho, o vestido que você me deu. Eu me emocionei e ela disse, fale. Diga para eles que não existe a morte, que é só a vida. E eu falei. E desde aquele dia, sempre que eu viajo, quando eu desperto pela manhã, ela me aparece e me pergunta, meu filho, você já orou? E eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, porque você vai viajar no carro do sol e não sabe se chega ao crepúsculo.
Quando eu me vou deitar, às vezes, muito cansado, ela me aparece e pergunta: meu filho, você já orou? Mãe, meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você vai viajar no carro da noite, e o sono é uma pré-morte. Você não sabe que vai acordar no corpo amanhã. Não existe morte, meus amigos, só a vida. A doutrina espírita matou a morte, deu sentido a nossas vidas. A natureza não poderia gastar 2 bilhões de anos, desde a aglutinação das primeiras moléculas na intimidade das águas salgadas, até a criatura que pensa, para destruir essa realidade pensante a golpe do oxigênio do ar. A natureza não iria aplicar 15 bilhões de anos, desde o Big Bang, para a construção do universo, para resultar em nada. Quando eu leio a respeito do Big Bang, a grande explosão, e os cientistas materialistas dizem: havia 2 forças, foi assim que tudo começou, que se equilibravam, até que uma adquiriu uma partícula e produziu choque. Eu pergunto para eles: e as 2 forças, quem fez? Elas são o começo, sim, mas elas já são o efeito. Se havia 2 forças, elas não são a causa, elas já são uma consequência. Então a ciência espírita vem explicar Deus e vem dar sentido à nossa vida, que é amar, fazer o bem, mudar o nosso comportamento diante das gravidades deste momento. Daí a morte não nos pode ameaçar. E hoje considero a morte uma bênção, que nos liberta às vezes de cargas aflitivas. Quando nos arrebata aqueles a quem amamos, devolve-nos. Eles voltam, dialogam conosco, dão-nos calor, convivem. O Espiritismo trouxe de volta Jesus ressuscitado. É verdade que nós vivemos o momento da amargura, da queixa, da reclamação, da sexolatria, e nestas praias veranescas nós observamos muitas vezes o atentado, a toxicomania, o abuso do sexo, o alcoolismo. Mas isto não é sociedade, isto é loucura. Apesar de todos esses obstáculos, vale a pena amar. O amor é bom para quem ama. Vale a pena confiar na criatura humana, de estender-lhe a mão. Vale a pena parar e dizer: meu Deus, enquanto outros blasfemam, eu quero dizer-te que eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza, olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades 1000. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor diante da minha visão. Eu formulo uma prece pelos cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que tropeçam na multidão. Por eles eu oro e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que vertem os olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa que anora a melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, pela voz que legisla, que ilumina, pela voz que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia,
Eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não falam de noite, os que não cantam de dia. Por eles eu oro, porque eu sei que depois desta prova na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, pelas mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos do amor, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos dos adeuses, que apertam mãos de caridade, de solidariedade, meus que escrevem poesias, meus que fazem cirurgias, meus de sinfonias, meus de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar, sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar. Diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, e eu posso bailar, oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, da outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou se está numa favela, se é um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, um duplex, uma mansão, seja lá o que for. Mas é muito importante que dentro dele exista a presença do amor. O amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão. A presença de um amigo, alguém que nos dê a mão. Pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para me deitar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu bendirei. Muito obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, senhores. Indague a Joana se está na hora. Eu perguntei. E a Joana me disse, diga a Ana que já estamos preparando-a para vir para casa. E eu falei, digo, olha mãe, Joana disse que sim, também com 86 anos, o que é que há? Ela disse, quantos dias faltam? Eu digo, mãe, isso não é letra bancária. Pergunte a ela. Ela já disse, entre 18 e 21 dias. Ah, então dá. Mande chamar seus irmãos, que eu quero fazer um pedido a todos eles. Porque pedido na hora da morte ninguém nega. Olha que astuta. Eu mandei chamar meus irmãos, meus sobrinhos, todos vieram. E um dia, ela morava na mansão do Cominho, comigo, numa casinha modesta que nós construímos. Um dia eu desci e fui até a casa que minha irmã ficava com ela. É uma comunidade que tem 46 edifícios. Quando eu cheguei, ela me olhou, minha mãe tinha 2 olhos verdes lindos. Ela me olhou e disse, me perguntando, meu filho, é hoje? Eu disse, mãe, eu não sei. Deixe de mentira. Mas não estou mentindo, está mentindo, é hoje. Mas como é que a senhora sabe? Meu filho, você nunca me visitou às 5 horas da manhã. Você veio se despedir, não foi? Eu disse, foi sim, senhora. Então, sente aí que eu não estou sentindo nada. Você é que veio despedir. Eu me sentei, começamos a conversar. Ela estava entubada, é claro, muito debilitada. Conversamos. Ao meio-dia, ela fez um pré-coma. Às 3 da tarde, ela entrou em coma profundo. Às 5 horas, ela voltou, abriu os olhos verdes e me disse, meu filho, voltei para lhe dizer que ninguém morre. Muito obrigado, meu filho. O que você me disse é uma grande verdade. Ninguém morre. Seu pai, sua irmã, uma irmã suicida, que morreu em 1939, minha mãe morreu em 72. Naí ele está me pedindo, venha mãe, para enxugar as minhas lágrimas. José, João, eu vou, meu filho, e voltarei. Eu me comovi, é claro. Eu voltarei, porque uma mãe nunca deixa seus filhos na orfandade. Eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha mais meus irmãos, todos haviam desencarnado.
Eu disse, mãe, não volte. A senhora sofreu tanto. Não volte. Os espíritos me disseram que a senhora vai ser muito bem recebida. Vou voltar, meu filho. Eu vou voltar. Até logo. Virou-se para minha irmã e disse, não chore muito, para não dar mau exemplo. Nós somos espíritas. Até logo, minha filha segurou a mão de minha irmã, que era muito nervosa. Segurou a minha. Minha irmã ficou assim, eu digo, chore, chore à vontade. E então aquela ave de luz arrebentou as algemas de cristal. Eu via sair do corpo. E o espírito Joana de Ângeles recebeu-a. E ele disse, Ana, aí está o corpo. Quando ela estava na terra, eu lhe contava muito a vida de São Francisco. E um dia eu lhe contei que Frei Leão chegou a São Francisco e lhe disse, pai Francisco, eu tenho um amigo que tem um jumento, que durante a vida inteira foi bom para ele. E ele é duro com o jumento. O jumentinho está doente, ele está severo. O que é que eu devo dizer a este homem? E São Francisco lhe disse que ele é cruel. Diga-lhe que ele é cruel, que ele ama o seu jumento. Quem é este homem? Frei Leão disse, sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. Ele vos tem carregado. Ele está tão debilitado e vós sois tão severo. Então São Francisco disse, perdoe-me, meu jumentinho querido. Eu contava e mãe se emocionava. Joana de Ângeles disse assim, Ana, agradeça ao jumentinho. Ela olhou para o corpo e disse, Deus te pague, meu jumentinho, porque me carregaste por 86 anos. Então ela foi arrematada. Eu chamei as crianças da mansão e mostrei-lhes o que é a vida, o que é a morte. A avózinha não está mais aí. E cerca de 9 dias depois, eu estava no Paraná, na cidade chamada Castro. Falava para uma multidão sobre a mortalidade da alma. Naquela época era muito empírico no interior, não haviam as organizações federativas, não havia o movimento excelente da unificação. É graças à unificação dos espíritas que nós podemos consolidar as bases da casa espírita. É graças a esse movimento que completou 50 anos no ano passado, no dia 5 de outubro, que as nossas casas vão adquirir resistência para enfrentarmos o inimigo comum, que é o materialismo. As nossas casas necessitam de estar unidas. É a parábola do feixe de varas. Uma vara só, qualquer pessoa quebra. 2 varas, uma pessoa forte quebra. Um feixe de varas, ninguém quebra. Separados, nós seremos vencidos pela ignorância. Unidos, nós seremos apoiados pela fraternidade. Naquele tempo não havia unificação. Cada casa fazia a coisa conforme achava que era. E, é claro, adulterava o movimento espírita. Porque a unificação não é uniformização. As entidades federativas não vão interferir em nossa casa. Vão nos ajudar, propor cursos, oferecer pessoas que nos esclareçam, manter intercâmbio. É óbvio, é a proposta de Jesus, univos, de Allan Kardec, para que nós possamos estar unificados. Era claro, eu fui levado para sentar-me à mesa. E ali à mesa, eu fiquei aguardando, segurando o texto. Quando o presidente levantou-se e começou a orar a prece de Cáritas, a mais bela prece que eu jamais ouvi, eu percebi que ele irradiava uma luz peregrina. Emocionei-me e perdi a consciência. Quando eu voltei ao normal, minha mãe chorava e dizia, meu filho Zeca, meu irmão José, acaba de falar pela sua boca. Eu disse, mas como? Eu estava cochilando. Não, meu filho, seu irmão acabou de falar. Eu fiquei com tanta pena de mãe, digo assim, coitada, na primeira sessão já ficou maluca, porque o povo dizia que o espírito levava à loucura. Assim eu comecei, é uma larga história. Passaram-se os anos, minha mãe é analfabeta, eu passei a estudar. Em 1947 eu proferi a minha primeira palestra, mediunizado pelo espírito Humberto de Campos. Os anos transcorreram. Eu me tornei o filho que tomou conta dos pais idosos, porque todos os meus irmãos quase se casaram, menos eu e uma irmã. Eu os trouxe para o meu carinho. E minha mãe foi uma mulher extraordinária. Meu pai morreu nos meus braços.
Quando minha mãe completou 80 anos, espírita militante, eu via para o Evangelho, o livro dos Espíritos, as obras de Joana de Ângeles. Ela sorria, e como às vezes tem palavras mais complexas, eu traduzia a melancolia. Eu dizia, quando a tristeza bate na porta do coração. E ela entendia e chorava. Quando ela completou 80 anos, ela perguntou assim, meu filho, pergunte aos espíritos se já está perto de eu morrer. Eu lhe respondi, mãe, isso não é pergunta que se faz aos espíritos. E por que não? Porque eles não respondem. Isso é uma pergunta material. Mas se eu pedir para você fazer a pergunta, você faz? Eu disse, não senhora, eu não faço. Mas pergunte à irmã Joana de Ângeles, é a minha mentora espiritual, a de nós todos, mas é a amiga que me socorre. Pergunte a ela, eu digo, mãe, eu não vou perguntar. Baixinha, não é? Meu filho, você não vai perguntar? Eu digo, vou sim, senhora. E eu sabia que Joana não ia responder. Perguntei. Para minha surpresa, Joana disse, não está na hora. Eu digo, mãe, Joana falou que não é agora. Eu disse, não lhe avisei. Quando ela completou 85 anos, meu filho, pergunte a Joana se já está perto. Eu disse, mãe, com 85 anos até já passou. Eu acho que a morte esqueceu. Pergunte, mas por que a senhora quer saber? Porque eu não vou ficar preparada. Eu digo, a senhora não está preparada aos 85 anos? Não, meu filho, eu não vou ficar pronta para Deus dizer, já que a velha está pronta, venha. Não, eu vou ficar faltando uma coisinha. Eu perguntei a Joana, ela disse, ainda não. Eu digo, ela vai aos 2000 anos. Quando ela completou 86, na época que teve aquela gripe asiática, ela se contaminou. Então ela me perguntou, subitamente eu virei-me ela. Meu filho, voltei. Como eu lhe havia prometido. Ela estava vestida com um tecido que eu lhe havia dado com o meu primeiro salário. Um vestido de seda branca de flores azuis que minha irmã costurou. Olhe, meu filho, o vestido que você me deu. Eu me emocionei e ela disse, fale. Diga para eles que não existe a morte, que é só a vida. E eu falei. E desde aquele dia, sempre que eu viajo, quando eu desperto pela manhã, ela me aparece e me pergunta, meu filho, você já orou? E eu digo, mãe, eu estou chegando agora. Ore, porque você vai viajar no carro do sol e não sabe se chega ao crepúsculo. Quando eu me vou deitar às vezes muito cansado, ela me aparece e pergunta, meu filho, você já orou? Mãe, meu dia foi uma prece. Ore, meu filho, porque você vai viajar no carro da noite e o sono é uma pré-morte. Você não sabe que vai acordar no corpo amanhã. Não existe morte, meus amigos, só a vida. A doutrina espírita matou a morte, deu sentido a nossas vidas. Então, só me resta dizer gratidão depois dessa belíssima palestra com o nosso semeador de estrelas, Divaldo Franco. Gente, saudades eternas. Então, se inscrevam no canal. Você que gostou, compartilha, toque o sininho para receber a notificação dos vídeos aqui de mensagens edificantes, dos ícones da alegria e muita paz com Jesus, tá bom? Um ótimo final de semana e é isso, gente. Vamos seguir em frente, porque atrás vem gente e a gente nunca está sozinho. Vamos sorrir, tá? Porque o sorriso enobrece a alma e torna mais leve a nossa caminhada. Gratidão.